Vamos passar então agora nesse momento para a palavra de Deus, o momento da meditação, e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreve ao seu filho amado na fé, filho Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. E o meu desejo nessa noite é que Deus fale ao teu coração e que Ele possa reavivar o dom de Deus que há em ti. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos incomode e que Deus nos faça realmente novamente reacender essa chama do Evangelho, essa chama da salvação nas nossas vidas. O que é que o texto nos diz? Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra de Deus lida nesse momento. Fala aos nossos corações. Desperta-nos, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Esse provavelmente é uma das últimas, é a última obra de Paulo, é um dos últimos escritos do apóstolo Paulo, e ele faz um resumo do Evangelho aqui. E nessa carta ele recomenda Timóteo, seu filho amado na fé, a se manter forte num tempo tão difícil, momento em que a civilização estava em colapso. E num certo sentido, de uma certa maneira, esse é um contexto muito parecido com o contexto que nós estamos vivendo. Uma sociedade que está vivendo essa tensão, esse medo. É algo assustador que nós estamos vivendo, que nunca aconteceu antes. Timóteo era uma pessoa que tinha a sua saúde física e emocional debilitada. Ele sofria com dores de estômago, ninguém sabe porquê, gastrite ou alguma outra coisa mais grave. Ele sofria de desânimo, talvez por causa da sua pouca idade, ou dos grandes desafios que ele tinha pela frente. Nós não sabemos o porquê. E os cristãos, meus irmãos, não são super-homens, sem problemas, pessoas acima, que não estão sujeitos às mesmas dificuldades e às mesmas provações que os outros. Ao contrário disso, nós somos pessoas normais. E além dos problemas normais, nós ainda enfrentamos aqueles por causa do Evangelho, em defesa do Evangelho. Então Paulo está escrevendo essa carta a essa pessoa amada, ao seu filho na fé, Timóteo, que tinha essas dificuldades todas. Mas o que estava acontecendo com Timóteo? Paulo não dá detalhes, mas Paulo nos demonstra a sua preocupação. Uma preocupação que o seu filho na fé reavivasse o dom que ele recebera de Deus. Despertar o dom, reavivar o dom, é aquela mesma ideia, do fole ali em cima do fogo, para que o fogo reacenda, ou que o fogo fique vivo. Eu lembro do dia que eu e o meu pai estava aqui me visitando em Itajubá, nós fomos visitar o seu Clarisso. O seu Clarisso tem um trabalho fantástico, bem peculiar, eu nunca tinha visto. Ele fabrica ferradura de cavalo. E ele estava lá nos mostrando exatamente o trabalho dele, e ele tem que acionar uma forja
ali ele tem que acionar ali um mecanismo que sopra no fogo, para que o fogo esteja sempre vivo, esteja sempre na temperatura certa, quente, exatamente para causar a mudança no ferro que ele trabalha, para que aquele ferro se torne maleável, para que ele possa então moldar aquele ferro de acordo com aquilo que ele tem planejado a fazer com aquele ferro. Então ele tem que estar com a forja funcionando, com o fogo muito quente. Essa é a ideia do verbo grego aqui. Reavivar, reacender. A chama tem que estar incandescente. E Paulo está dizendo isso para Timóteo: meu filho, você precisa reacender o fogo, ele precisa estar incandescente, ele precisa estar ali no seu ápice. É como se de alguma maneira Paulo estivesse percebendo que Timóteo estava apagado, que o fogo do Espírito Santo que habitava nele estava xoxo. Parece que Timóteo estava esquecendo do dom de Deus que ele tinha recebido e que de maneira simbólica ali foi transmitido pela imposição de mãos do próprio apóstolo Paulo. A gente não sabe o que aconteceu com Timóteo. Paulo não diz direito, mas há uma preocupação. Talvez a saúde dele, né? A gente sabe que a depressão é causada também por problemas hormonais, não só emocionais. Talvez a doença dele tenha enfraquecido Timóteo, de tanto lutar com ela, de tanto lutar, ele já estava cansado. Talvez as crises, talvez os momentos ali que ele tenha pedido a Deus, para que Deus o ajudasse na sua aflição, e Deus não respondeu como ele queria. Ele estava desanimado, estava decepcionado. E quantas pessoas não estão decepcionadas, desanimadas com Deus? Quantas pessoas que estão aí me assistindo nesse momento, que estão cultuando conosco, participando desse tempo de estudo da palavra de Deus, não se sentem também desanimadas, se sentem decepcionadas com Deus, como talvez Timóteo estivesse. E Paulo estava temeroso por Timóteo. Paulo estava preocupado com o seu filho adotivo, ali que ele tivesse nesse processo, ou talvez que ele já estivesse nele. Por isso que Paulo pede para ele não esquecer que o Espírito Santo de Deus habitava nele. Timóteo, meu filho, o Espírito Santo de Deus está aí, para te servir com essa fonte inesgotável de recursos espirituais. O Espírito Santo de Deus habita em você. E o que está acontecendo conosco? Que nós permitimos esse apagar, ou por que nós esquecemos que esse Espírito Santo habita em nós? Várias coisas. A primeira delas, podem ser realmente essas pressões da vida. Viver não é fácil, viver é difícil, é complicado. Viver, pelo amor de Deus, são tantas pressões. Pensando na classe dos pobres, olha o tanto de coisa que a classe mais baixa da nossa sociedade tem passado, tem experimentado, por causa da saúde, educação, segurança. Nós vivemos crises em todas essas áreas há muito tempo, e a pandemia só veio então para escancarar tudo isso, e quem mais sofre é a classe mais pobre. Questão de alimentação, questão de moradia, questões de saneamento básico, nós ainda enfrentamos isso aqui no nosso país. A classe média tem sofrido para tentar dar conta de pagar as contas. Aqueles que ainda não perderam o emprego, na expectativa, no medo de perder o emprego. O preço de várias coisas tem subido por causa dos insumos, por causa dos materiais que vêm de fora. A juventude tem sofrido bastante, sonhando,
chegar no momento do estágio, conseguir um estágio remunerado, ou sonhando, chegar no momento da sua formatura e conseguir um emprego, tão sonhado emprego, está só no sonho agora. Está tudo fechado, está tudo parado. Mas é nesse momento que nós somos chamados a testemunhar. É nesse momento que nós somos chamados a vivenciar esse poder e a falar desse poder. Mas é interessante que nós estamos precisando do conforto e ao mesmo tempo somos chamados a confortar. Nós queremos esse poder, mas temos que falar desse poder também. É difícil, são situações difíceis. Parece que o salmista ali no Salmo 37, Davi, uma outra dificuldade que ele percebe ali, é quando ele vê que o ímpio, o perverso, o injusto, aquele que pratica obras más, está prosperando, enquanto eu, que tento ser justo, que tento agradar ao Senhor, que tento viver uma vida santa, passo por toda essa dificuldade. Como dói ver o incrédulo, o ímpio prosperar. E não só no plano material, mas no plano moral. Como é difícil as pressões que nós enfrentamos no trabalho, no dia a dia. As pressões que os nossos jovens, que os nossos adolescentes vivem nas escolas. Como é difícil. Como é difícil. E como isso tem, de alguma forma, de alguma maneira, apagado esse dom de Deus em nós. Uma outra coisa, além dessas pressões da vida, são os sofrimentos. Quando a gente experimenta esse silêncio de Deus, a gente ora e não houve resposta. E a gente aprende, né, que Deus tem o seu tempo, mas a gente fica cansado de tanto esperar. A gente ora pelo filho e não muda. Ele continua vivendo aquela vida. A gente ora pela saúde das pessoas queridas, mas até quando? Nós oramos pela recuperação das pessoas e elas continuam sofrendo, continuam debilitadas. Até quando? É interessante no verso 8 que Paulo ele convida o seu filho amado, não é? Ele diz o seguinte: olha, Timóteo, vale a pena sofrer, vem sofrer comigo pela fé, vem sofrer comigo pelo Senhor, vale a pena. Mas o sofrimento também é uma das causas que tem nos afastado de Deus, que tem apagado esse dom de Deus em nós. Uma outra coisa, eu quero chamar a atenção a você, que é membro da igreja, que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Uma das coisas é esse cansaço com a dinâmica da igreja. Um lugar que deveria ser acolhedor, a reunião dos santos, daqueles que foram chamados pelo Senhor, daqueles que foram amados pelo Senhor, daqueles que experimentaram graça, um lugar que deveria ser gracioso, mas é o lugar que sobram línguas críticas, que sobra gente criticando, que sobra de gente destruindo, mas faltam braços para fazer. É um lugar que muitas vezes sobram olhos para ver as brechas, mas faltam pessoas para tapar as brechas. É um lugar em que a gente vê cérebros discutindo coisas irrelevantes, mas falta criatividade e inteligência para encontrar solução para esse novo tempo, para essas novas questões e para essas carências que nós sempre tivemos e teremos. Sobra palavra de compreensão, sobra entendimento muitas vezes, mas falta ação. Ação de compreensão é ação de entendimento. E aí vale um parênteses aqui. Em que lado você está? Você é a língua crítica? Você
é o olho que só enxerga as brechas, você é aquele que está ali discutindo o sexo dos anjos, você é aquele que até entende, compreende, mas não faz nada, não gera uma ação. Ou você está no grupo daquele que é o braço. Estou aqui, pastor, estou aqui, presbítero, estou aqui, diácono, estou aqui, meu irmão e minha irmã, para te ajudar. Estou aqui, meu irmão, para ajudar a tapar a brecha. Estou aqui, pastor, para a gente tentar de uma forma criativa, inteligente, a encontrar a solução. Não para levantar só o problema. E muitas vezes isso cansa. Isso vai nos deixando tristes, vai apagando o espírito, a alegria de participar do corpo. Tem muita gente que está sufocada pelas críticas, cansada, que se cansou da própria acomodação, cansada de esperar uma coerência entre discurso e prática. Tem muita gente que está cansada de Deus. Sabe por quê? Eu achei interessante, o pastor Israel Belo colocou, né? É muito fácil. Parece que o acesso a esse Deus dos cristãos, a esse Deus, é muito fácil. Um Deus que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que não tem exigência nenhuma para se falar com Ele, não tem protocolo nenhum, não tem lugar especial. Jonas falou com Deus dentro da barriga de um peixe. O Elias falou com ele dentro de uma caverna. O Moisés falou andando no deserto, naquela poeiral, naquele sol quente. Não há posição para se falar, você pode falar de pé, deitado, sentado, ajoelhado, com mão para cima, olhando para os céus, olhando para baixo. Deus é muito gracioso, Deus é muito bondoso. O acesso a Ele é integral. Mas parece que nós precisamos, ou nós queremos, ou nós idealizamos, ou nós ansiamos um Deus aterrador, pavoroso, cheio de protocolos. É muito fácil o acesso ao nosso Deus. Nos foi dado por Jesus. Eu tenho livre acesso ao trono da graça. Eu tenho livre acesso ao trono. E essa facilidade parece que muitas vezes é um agente de distanciamento. É um agente que nos faz não valorizar aquilo que temos. A salvação em Cristo Jesus, verso 9. Muita gente salva triste. Gente que tem uma nova condição agora de filho, de salvo, de remido, de co-herdeiro com Cristo, triste, cansado. Aquele que recebeu a esperança, a graça e a alegria da salvação, desesperançado, triste. Veja como você está. Paulo fala do dom, e Paulo fala, nesse texto que lembro, sobre o Espírito de Deus. Esse carisma, essa dádiva de Deus. O Espírito, pneuma, esse sopro que nos capacita a exercitar o nosso dom. Paulo está falando sobre isso. Mas sabe qual é o dom que nós queremos? Né? O dom que nós queremos, aí tem uma contradição aqui. Nós queremos o poder, mas não o poder que Paulo está falando aqui. O poder que nós queremos, naturalmente, é o poder de fazer Deus fazer o que nós queremos. Não o de fazermos o que Ele quer que nós façamos. O poder que nós queremos é o poder de fazer Deus fazer o que nós queremos. Isso não é a religião ensinada por Jesus, não é a espiritualidade de Jesus. Isso é magia. A gente está falando na terça-feira, em cima de um livro, que eu estou lendo agora,
é que nós devemos começar a orar agora pelo final, pelo em nome de Jesus, amém. Que assim seja, que seja para a glória do Senhor, que seja para a glória de Jesus. É assim que nós devemos orar, e é assim que nós devemos pautar a nossa vida. Mas o dom que nós queremos, o poder que nós queremos, é o poder de fazer com que Deus faça o que nós queremos. O amor que nós queremos é um amor centrado em nós, não o amor de Jesus, não o amor que Deus requer, aquele amor doação, aquele amor que se esvazia de si mesmo e que toma forma de servo. A gente sempre pensa no amor, do amor vindo a nós, como aquela flecha que vem na nossa direção. E é bom saber que somos amados, é bom saber que nós fomos amados desde a fundação do mundo. Nós já vimos isso, estudamos alguns domingos atrás. Antes do mundo ser mundo, antes de ir para a prancheta, Deus já nos amou, nos criou para que fôssemos alvos desse seu amor e da sua graça. É bom saber que Jesus Cristo morreu por nós, para pagar uma dívida que eu não poderia pagar. Olha que amor! Olha o tamanho desse amor. É bom saber disso, é bom saber que Deus nos amou tanto. Não é que não só enviou Jesus para morrer por nós, para pagar a conta de tudo, mas Ele envia também um Consolador, o Espírito Santo de Deus. Não só para nos consolar, mas também para nos ensinar, para tornar claro as Escrituras, para nos ajudar a viver, para nos lembrar de todo esse benefício, de toda essa riqueza espiritual que nós temos. É esse o amor que nós queremos. Mas esse amor só vai funcionar quando quando ele for uma usina, que vai gerar energia para fora. Retenção faz com que ele se apague. Eu gosto de usar mais aquela figura, não é, da represa e da fonte. Água parada, ela traz dengue, ela adoece. A fonte a jorrar, não. E é essa a ideia do amor como uma fonte a jorrar, esse amor que eu recebi, esse amor que foi manifesto através de Jesus, da graça de Deus, da salvação, da redenção. Ele tem que gerar essa fonte a jorrar, de olhar para o outro, de enxergar o outro, de ver a necessidade do outro, da doação. A moderação que nós queremos tem a ver com na hora de sermos julgados. Eu quero ser julgado com justiça. Eu quero ser julgado, né, de uma maneira que você possa ter paciência, calma. Eu quero que você me julgue como se você julgasse a um amigo. E aí tem aquela frase, né, do político mineiro: para os amigos tudo, para os adversários a lei. É assim que nós queremos. Mas quando isso se volta para o outro, diz respeito ao outro, nós não julgamos com esse mesmo critério. Nós exercemos o juízo sem moderação. O dom que Deus oferece a nós é diferente. O espírito de poder, de amor e de moderação que Paulo está falando aqui, é o espírito de poder para viver, apesar das adversidades. É o poder para viver, para dar testemunho, apesar das pressões da vida, apesar de nós mesmos. O poder que Paulo está falando aqui é para amar, mesmo com aqueles que nos tratam com indiferença, para amar o inimigo. O poder que Paulo está falando aqui, não é? Espírito de moderação, é para reagir com a emoção adequada em cada situação, com equilíbrio. Deus nos dá o poder para viver, apesar das adversidades, para testemunhar, apesar das pressões de nós mesmos. O poder de Deus
não se manifesta para tirar os problemas da nossa frente, mas para nos fazer passar por eles e triunfar sobre eles. O dom de Deus, ele está aí para nos dar poder para superar as nossas próprias limitações, para superar a covardia, para superar o medo, para superar a timidez. O dom de Deus nos capacita com poder para ousar, não só no âmbito espiritual, mas também no plano profissional, nas diversas áreas da nossa vida, na emocional. O poder de Deus está aí, através do Espírito Santo, para nós, para viver por e para Cristo. O espírito de amor, Deus nos dá, é algo sobrenatural. Sobrenaturalmente, nós recebemos de Deus. Vem do próprio Deus. Deus é amor. Esse primeiro momento é algo que nós experimentamos, recebemos. Nós recebemos esse amor de Deus. Nós recebemos e experimentamos esse amor de Deus. E esse amor de Deus vivenciado e experimentado me leva na direção do outro. O amor de Deus, ele me impulsiona, porque o amor de Deus é aquele mesmo que agiu em Jesus, e Jesus se esvaziou de si mesmo, tomou forma de servo. O amor de Deus que vem de Deus é um amor que vê o outro, que enxerga o outro, e que não existe nada em troca. E meus irmãos, isso é contra a nossa natureza carnal. Não é o tipo de amor que nós praticamos naturalmente. Não é o tipo de amor que eu, Sundar, tenho em mim mesmo. Esse é um amor que vem de Deus. Esse é um amor entrega, um amor sacrificial. E nós não temos amado desse modo, dessa maneira. Mas nós temos o poder de amar assim, porque Deus nos deu. Nós podemos amar dessa forma, porque Deus nos deu esse poder. O Espírito Santo está aí para nos ajudar nessa caminhada de amar. O Espírito Santo de Deus nos dá poder. O Espírito Santo de Deus também está aí para nos dar um espírito de moderação. O que é isso? Moderação tem a ver com controle, com equilíbrio. Controlar a emoção quando ela precisa ser controlada. E liberar a emoção quando ela precisa ser liberada. Eu lembro muito, que o presbítero Gabino falava para mim. Obrigado, Gabino. Gabino esteve conosco hoje de manhã, falando na nossa escola dominical. Ele é um presbítero lá de Fortaleza, muito amado, como se fosse um irmão. Nunca tive irmão homem, irmão mais velho. Então, no momento de ida para seminário, de liderança de acampamento, o Gabino sempre teve que estar lá presente, ajudando muito e sendo um excelente conselheiro. E o Gabino falava muito sobre isso. Sundar precisa, às vezes, engolir sapo, e sapo de perna aberta. Tem um momento que nós precisamos controlar, segurar a nossa emoção, engolir o sapo. E às vezes o sapo é grande. E ele não quer descer, ele abre ainda as pernas. Mas tem momentos também que nós precisamos liberar essas emoções. E a moderação, o Espírito Santo vai nos ajudar a saber o momento de controlar e o momento de liberar. Ser moderado não é ser contido, mas é ser equilibrado. Ser equilibrado não é ser fechado, é ser aberto, é ser capaz de caminhar entre as situações, entendendo o momento correto de expressar essas emoções. Ser moderado também tem a ver com a capacidade que Deus nos dá de julgar os outros do mesmo modo que nós queremos ser julgados. Julgar da mesma maneira que eu espero ser julgado.
julgar o amigo, julgar com paciência, com justiça, com amor, com graça. Espírito de moderação. Moderação tem a ver também com a capacidade que Deus nos dá de discernir o tempo, de discernir as coisas, de modo a poder decidir e agir com prudência. Agir na hora certa, agir sem precipitação. Como é difícil moderação. Como é difícil agir na hora certa, no tempo certo. Tinha uma expressão também do sócio do meu pai majoritário lá, era o nosso patrão, né? O seu José Sá, né? Que ele lembrava que a gente não pode agir na sangria desatada. Mas como é difícil ter moderação no momento que a coisa se apresenta, né? Que a promoção grande se apresenta. Moderação também tem a ver com a capacidade que Deus nos dá para persistir naquela causa que nós abraçamos. Sejam elas profissionais, sejam elas familiares, sejam elas eclesiásticas. Persistir, continuar firme, ir até o final. Disciplina, moderação. Então Paulo, ele espera que isso aconteça, que Timóteo lembre disso. Mas como, pastor, reavivar o dom? Como reavivar o dom que há em mim? Duas coisas práticas. Primeiro, trazer a memória. Trazer a memória. Lembrar que um dia algo maravilhoso aconteceu comigo na minha vida. Estava conversando esses dias com uma senhora que está extremamente desanimada, triste, uma senhora que tem uma caminhada de fé de muito tempo. Precisa lembrar, trazer à memória aquilo que Deus fez, aquele momento da salvação, aquele momento que eu entendi, que eu compreendi o meu estado, a minha condição, aquele momento em que Deus muda esse meu estado e essa minha condição, me dando a certeza do Cristo, da salvação, da obra de Deus por nós. Lembrar também do conteúdo desse dom que Deus nos dá. Amor, poder, moderação. Quando você se sentir fraco, desanimado, lembre do Espírito de poder que habita em nós. Apesar dos escombros, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos que talvez você esteja enfrentando na sua alma. Lembre-se sempre que existe alguém que não te abandona, que moveu o universo, que abalou tudo, todas as forças, toda a lógica de tudo, para que eu e você pudéssemos fazer parte da sua família. Lembre-se do amor de Deus, sem comparação. Lembre-se do Espírito de Deus que age, que habita em nós, e que nos capacita a viver a vida, a caminhar nessa terra, diante de tantos desafios, tantas dificuldades, tantas pressões. O Espírito de Deus habita em nós e nos ajuda e nos dá todas as ferramentas necessárias. Existe uma fonte inesgotável, conquistada por Jesus. O Espírito Santo está aí para nos ensinar, para nos guiar, para nos capacitar, para aquecer o nosso coração, para nos confortar. Mas também nós precisamos de uma atitude de disposição para viver a vida cristã. Porque essa é a nossa vocação. Nós somos chamados para isso, verso 9. Somos chamados para testemunhar. Timóteo era pastor, Paulo era pregador, apóstolo, mestre, escritor. E você, o que você é?
A maioria dos cristãos hoje não sabem quais são os seus dons. Você precisa ler, praticar, você precisa conhecer, tem lá umas listas de dons em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4. Tem várias listas aí, não são listas conclusivas, exaustivas, elas estão aí para lembrar que existem dons dados por Deus, que Deus nos deu, que Deus equipou a sua igreja, equipou os seus santos para o seu ministério nesse mundo, para abençoar as famílias da terra, para sermos bênção. Qual é o seu dom? Ou quais são os seus dons? O que é que você tem feito com esses dons? O exercício desses dons traz saúde para a nossa alma, traz saúde para o nosso espírito, traz saúde para o nosso físico. Meu irmão, não se engane, se você é cristão, você tem pelo menos um dom. Se você não sabe, trate de descobrir. E não só isso, de aceitá-lo. É um dever e ao mesmo tempo é um privilégio. Disposição para viver. Trazer a memória e disposição para viver a vida cristã. Meu irmão, se disponha a trabalhar pelo Evangelho. Por essa boa notícia que nós já experimentamos, que nós já alcançamos. E o convite do apóstolo Paulo, no verso 8, Timóteo, participa comigo dos sofrimentos, segundo o poder de Deus, participa comigo. É como se o apóstolo Paulo estivesse passando a tocha do trabalho para o Timóteo. E aí eu quero perguntar para você, meu irmão mais maduro, mais experiente, liderança da igreja, que tipo de cristianismo nós estamos passando aos mais jovens, aqueles que estão começando agora, para aqueles que vão pegar o bastão. E aí eu pergunto para você que está aí, mais jovem, chegando agora, que vai pegar o bastão, qual é a disposição que você tem? C.S. Lewis, ele escreve o seguinte: não existe felicidade, não existe paz independente de Deus. A vida cristã é um brado de vitória, porque ela começa com um brado de vitória, da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, trazendo imortalidade. Nós não podemos permitir que as trevas cantem vitória sobre nós. Ser cristão significa fazer parte da família de Deus. Ser cristão significa que nós somos embaixadores dele, nós temos uma mensagem a ser pregada. Não anule o dom de Deus que há em você. Lembre-se disso. Se você não está usando o dom que Deus te deu, você está desperdiçando a sua vida. Traga a memória. Busque o Senhor. Lembre-se daquilo que o Senhor fez por você. Lembre-se do poder de Deus que habita em você. E se disponha a viver, se disponha a caminhar, se disponha a exercitar esses dons, se disponha a ser um embaixador de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse Teu tão grande amor que nós lembramos. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo Paulo, pela sua preocupação com os seus filhos na fé. Em particular, nessa carta, com o seu filho na fé, Timóteo, Senhor. Ele vê a preocupação, ele vê com preocupação aquilo que Timóteo estava vivendo, o desânimo do seu filho, e ele lembra do poder de Deus que habita em nós, o poder de Deus que está aí para nos capacitar a viver uma vida de amor, uma vida de moderação, uma vida de poder, Senhor. Senhor, nos ajuda a trazer a memória sempre, todos os dias,
e nos alegrarmos com essa salvação que alcançamos por Cristo Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a lembrar desse Consolador e desse dínamos, desse poder sobrenatural, gigantesco, que habita em nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como filhos teus e embaixadores do Evangelho, a testemunharmos e a vivenciarmos essa vida cristã com fé, com ousadia, Senhor, exercendo os nossos dons, aqueles que o Senhor nos deu, Senhor, com responsabilidade e multiplicando esses dons, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nos levem em paz, Senhor. Nos dá uma semana de paz e uma semana de oportunidade, Senhor, de colocar tudo isso em prática. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.